Certo. Olá, pessoal, tudo bem? David aqui. Então, a gente está fazendo aqui mais um vídeo para contar uma história. A gente sempre fala para os clientes que ficar falando que o sistema é bom e que nosso atendimento é bom é muito fácil, né? A gente falar bem de nós mesmos. Mas a gente gostaria aqui de trazer mais uma história, que é a história do Mercamax, cliente que já está conosco há algum tempo, e trazendo a história deles, da experiência de como foi começar a utilizar o sistema, como era a vida deles lá antes da utilização do sistema, para a gente aqui trazer uma história real e deixar que os próprios clientes falem conosco sobre como foi a experiência. Então, João e Sandra, sejam bem-vindos. Obrigado por disporem do tempo de vocês aqui para conversar um pouco com a gente. E então eu queria, primeiro vamos conversar assim, façam uma apresentação do mercado de vocês. Onde é que é o Mercamax, para quem está assistindo saber, quantas lojas vocês têm hoje, enfim, dá uma apresentação aí da empresa, por favor. Ok, boa tarde. Então, David, desde que nós conhecemos a Logic Box, o mercado, então, deu um giro, assim, de 360. Deu vida para nós. Nós conseguimos respirar. Então, lá nós começamos um mercado pequeno, 50 metros quadrados, na época era MEI, aí cresceu, aí a gente fez outro MEI, só que cresceu, mudamos de regime fiscal, fomos para o Simples e continuou crescendo, e daí nós sentimos a necessidade de melhorar o sistema. Então, quando nós fomos abrir a terceira loja, os impostos aumentaram e a tributação estava muito além, estava muito alta. Então, foi quando nós fomos para Agas, em Porto Alegre, que nós conhecemos você, David, que nos apresentou o sistema, né? Sabe que eu me lembro quando a gente se encontrou lá na Águas, vocês estavam passando pelo stand, já estavam procurando outras soluções, É, e daí vocês me falaram mais ou menos em que ponto vocês estavam ali no supermercado. Eu falei, olha, não vai para outro lugar sem antes conversar com a gente, porque eu quero apresentar uma solução que é feita para o teu tipo de supermercado. Eu lembro que eu falei isso para ti. é, Mas em que ponto vocês estavam lá na Águas? Vocês estavam com 2 lojas, isso? 3 lojas. 3 lojas. 3 lojas e migrando do Simples para o Lucro Real. Estava no meio da transição. Então, vamos perguntando, então, como foi isso? A gente, lá na Águas, agosto de 2025? Não, 4? 24. 24. Agosto de 2024, a gente se encontrou lá. Aí, acredito que um mês depois, no máximo, a gente fez a migração do sistema, é isso? Tá, não, vocês apresentaram para nosso sistema e logo nós fechamos e começamos a migração e foi vida. Como é que foi a questão tributária? Tem bastante gente que tem medo da troca de regime tributário, porque justamente tem o entrave de fazer alterações de cadastro, entregar os arquivos fiscais e tal. Como é que foi para vocês essa transição aí, no ponto de vista do sistema? Assim, vocês conseguiram desenrolar legal a parte de lançamentos de nota, de entender o que estava acontecendo? Teve a questão do revisão do cadastro, monitoramento e tal. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa parte. Em questão às notas, o controle ali que o sistema tem, todas as funções facilitou um monte para nós, né? Então, tanto a tributação online, uma ferramenta que a gente usa bastante, e tem bastante ferramentas que auxiliou a gente nesse processo. Sim. Eu estava pensando que hoje vocês também têm um centro de distribuição, né? Conseguiram fazer para dar abastecimento para as lojas, e a gente teve agora recentemente a abertura da loja 4. Também queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Gerenciamento, como é que está hoje o gerenciamento das filiais? O que o sistema agrega para vocês conseguirem fazer essa transição de, né, saíram lá de uma lojinha de 1 caixa e hoje, né, no mês, 50 metros quadrados, e hoje estão na 4ª loja, e essa 4ª loja já tem uma metragem quadrada um pouco mais elevada, acho que 300 metros, não me lembro. 4 caixas. 4 caixas.
Então, como é que está essa função? Vocês estão conseguindo gerenciar as lojas através do sistema? Estão conseguindo fazer esse trabalho de gerenciamento da rede Mercamax? Sim, a gente tem aqui, então, nosso CD, e a partir daqui a gente faz todas as transferências entre todas as filiais. O coletor, o aplicativo coletor que eles forneceram para nós, foi o melhor amigo, né? Para realizar todas essas transferências, todo o controle. E com esse controle de estoque, a gente consegue facilitar tanto nas compras, nas transferências, que cada loja está precisando. Então, para nós é essencial, né? Para nós é fundamental esse controle. Show. Então, se a gente fizer um antes e depois aí, para o pessoal entender, então, relembrando ali o que vocês falaram, vocês estavam vivendo as transições ali, sai do MEI, vira simples, imposto começa a subir, vai para o real. Em relação ao que vocês estavam lá em agosto de 2024 para o que estão hoje, o que mudou assim mais pontualmente, assim, efetivo, assim? Controle. Controle. E noção do que está acontecendo na nossa empresa. E assim, também a tributação, né? Antes nós estava pagando impostos sobre produtos que nós não precisávamos pagar, né? Sim. Então, tudo isso foi organizado, a tributação, e isso foi muito importante para nós. Então, também a gente teve um problema com contabilidade, né? Trocamos agora de contabilidade início desse ano, e também foi vida trocar por uma contabilidade. É mais caro? É mais caro, mas é muito melhor. Investimento. É um investimento que deu retorno para nós. Um sistema eficiente e uma contabilidade eficiente, né? Sim. Esse é um casamento que precisa acontecer, né? Sistema eficiente e a contabilidade que também supre o lado das obrigações fiscais, de entregar tudo em dia, fazer tudo certinho, né? Então, essa correção foi muito importante, em todos os sentidos. Sim. Esse é um ponto de motivação, porque, assim, na feira ou em outros lugares, a gente encontra muitos supermercados que eles estão naquele ponto, assim, o faturamento subiu, né? Eles não se organizaram, ainda estão no simples, e daí ficam com medo de fazer uma transição, e esse medo de fazer uma transição, às vezes, fazem eles ficarem travados, congelados, né? Então, porque eu tenho medo de quanto eu vou pagar de imposto, porque eu não sei como eu vou fazer. Se tu tiver as parcerias certas, né, a história de vocês prova isso, se tu tiver um sistema que vai suprir necessidade, uma contabilidade que suprir necessidade, tu destrava, né? E a prova disso é uma loja recém-aberta agora, foi dia 6, dia 3, isso. Então, a possibilidade de tu abrir uma loja nova é porque organizou a casa, fez o dever de casa, né? Então, o que acontece? A ferramenta, ela é uma ferramenta, né? O resto é o empresário, né? Que tem o feeling, o desejo de crescer e ir atrás, né? Que vai usar essas ferramentas para tomar boas decisões e dar continuidade. Bom, acho que a história de vocês é legal, porque eu também falo bastante para os nossos clientes que a gente tem um sistema que ele o nosso foco são supermercados, que assim como vocês, começam lá com uma loja de um caixa, pequenos, empresa familiar, e vão rampando um crescimento até 20 lojas. O que tem de diferencial entre o sistema que é feito para esse segmento? A gente pensa que é o seguinte, até as 20 lojas, o supermercado como vocês, ainda vai ser uma empresa familiar, ainda vai ter poucas pessoas na área de escritório, e a gente precisa fazer uma balança que é entregar facilidade nos lançamentos, facilidade na operação do dia a dia, mas sem simplificar o resultado, ou seja, resultado sofisticado, mas o dia a dia simplificado. Aí eu queria perguntar para vocês, isso que eu falo para os clientes na hora que eu vou vender e digo lá, é no dia a dia, na prática, o que acontece? É realmente simplificado aí o processo, lançar uma nota, fazer processo de transferência, controle de estoque, é fácil de operar esses controles que a gente propõe para os clientes? Com certeza facilitou bastante. Em todos os processos, né? Tanto no frame de caixa até aqui na hora das compras, de tudo facilitou bastante. Né? Hoje, com 3 lojas, vocês têm quantas pessoas para fazer o lançamento das notas de compra? São 3 pessoas. 3 pessoas.
Ele lança a nota de compra, faz formação de preço, e financeiro vocês já estão usando do sistema, já estão subindo ali no financeiro também. Bom, não vou tomar mais o tempo de vocês aqui, quero agradecer por vocês terem disposto do tempo, mas antes da gente fechar, um incentivo final, assim, para esse tipo de dono de supermercado que eu acabei de falar, que é o cara que está lá, não sabe se cresce, se não cresce, não sabe se troca de regime tributário, está lá congelado e paralisado por essa demanda. Vocês dariam um recado, assim, sobre o que eles devem fazer nesse momento, baseado na história de vocês? David, deixa eu te falar que, além disso, o atendimento da Logic Box com nós, até agora, foi 100% eficiente. Então, na abertura da loja, o Vitor veio para cá, ele nos acompanhou, ele nos orientou, ele abriu a loja, ele ficou dando todo o suporte, então nós não ficamos à mercê. Então, não foi só uma venda de um sistema, foi uma venda e uma assessoria que a gente tem essa assessoria, né? Então, assim, ó, para quem está pensando em trocar de sistema, troca quanto antes. É o que eu falo, até tem amigas minhas de outras cidades que eu já indiquei, e tem que trocar de sistema. Porque, assim, ó, depois que troca, é um pouquinho conturbado ali na troca, assusta um pouco, assusta, mas depois é vida. Tanto para frente de caixa, fechamento de caixa a gente tinha, mas não batia com o caixa, o dinheiro com o sistema, não fechava, a gente não tinha esse controle. Então, a gente estava perdendo dinheiro ali, na mesa, né? E agora não, agora tem que fechar tudo, tem que fechar. Então, está 100% redondo. A gente tem muito a indicar, e quando eu sempre estou indicando, você sabe, né, David, quantos que eu já mandei para aqui, e o pessoal, assim, daqui está bem encantado, todo mundo 100% aprovado. E falar, assim, o suporte de vocês é excepcional, tá? Ali, toda hora que surge dúvida, a gente sempre chama, e estamos sempre precisando, vocês sempre atendem muito bem, e é rápido, fácil, prático, então a gente só tem elogios em todas as áreas. E assim, ó, no antigo sistema que nós tinha, ele dava um horário de pico de vendas, o sistema trancava. E depois que nós trocamos, o sistema nunca mais trancou, nunca mais deu problema. Então, isso é importante. O cliente não pode sair insatisfeito da loja pelo fato do sistema não estar funcionando. Isso aí a gente perde cliente, é um ponto a menos, né? E desde que nós trocamos o sistema, ele não falha mais na hora do pico, né? Então, isso é bem importante também. Que legal, pessoal. É bom ouvir isso, né? Porque a gente trabalha bastante aqui para fazer acontecer isso aí na ponta aí para vocês. Então, queria agradecer, né, esse depoimento e deixar um recado, então, para quem vai assistir esse vídeo, a gente vai distribuir agora antes da feira, que às vezes uma pequena atitude, né, que é tomar uma decisão, dar um passo de fazer uma troca de sistema, começa o início de um novo ciclo numa empresa. E eu vejo isso aqui todos os dias acontecer, com vocês e com outras empresas. Então, tá aí o depoimento, né, da Sandra, do João, né, que estão lá, mãe e filho, trabalhando todos os dias no supermercado. Eles estavam numa situação que tinha um sistema que trancava, que não dava as informações que precisava para cumprir as obrigações fiscais, né? Se vocês tivessem continuado, talvez vocês não estavam no ponto que vocês estão hoje de faturamento, de abrir loja, de ter centro de distribuição. Então, é um passo, né? E um passo que não é tão difícil quanto parece. É mais fácil do que a gente imagina, né? Sair da zona de conforto, tomar essa decisão e ir em frente. Então, é isso que o pessoal fez e deu certo. Então, se tu é dono, gestor de supermercado, está assistindo esse vídeo, fica aí o exemplo, né, do Mercamax, né? Quem quiser seguir lá o Mercamax nas redes, né? Depois eu vou deixar na descrição do vídeo aqui a rede social deles para vocês verem lá que bacana o trabalho que eles estão fazendo lá em Não Toque, Rio Grande do Sul. Então tá, pessoal. Obrigado mais uma vez e até a próxima e contem com a gente para o que precisarem, tá bom? Muito obrigada e super indico. Tá certo, obrigado.
Tchau.